Pessoal, esse áudio aqui é para ajudar vocês nas últimas dúvidas que vocês postaram, que tem tudo a ver com o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio em si, ele é um tema complexo e que se você entende de maneira errada ou de maneira equivocada, você acaba também agindo em outras coisas, em outras frentes, com outros temas, sobre outros assuntos, também de maneira equivocada. O livre-arbítrio é aquele tipo de tema que ele pode ser considerado a primeira pecinha de um jogo de dominó, né? Que você derrubou ele e ele vai derrubar tudo dali para frente. Então, se você derruba correto, derruba dali para frente correto. Se derruba errado, vai derrubar dali para frente errado. Uma coisa está muito ligada à outra, né? São muitas informações que dependem umas das outras. Então, vamos falar aqui sobre livre-arbítrio. Eu vou tentar, na medida do possível, esclarecer aquela grande quantidade de dúvidas que vocês postaram, várias frentes, né? Várias formas de se quebrar o livre-arbítrio, vocês colocaram lá. Mas é importante que vocês entendam o seguinte, que pode ser que durante o áudio eu esqueça uma ou outra. A princípio, se você vai contra a vontade da pessoa, seja ela qual for, esquece intenção, esquece tudo. Você foi contra a vontade da pessoa, você está indo contra o livre-arbítrio da pessoa. Ponto final. Ah, Léo, mas e se está indo contra o livre-arbítrio da pessoa? Eu sei, Léo, mas e se está indo contra o livre-arbítrio da pessoa? Ponto. Se a pessoa não manifestou a vontade, se ela não autorizou você a fazer, seja lá o que for, você está indo contra o livre-arbítrio da pessoa. Ponto. Não queira fazer outras argumentações. Ah, mas e se isso? Ah, mas e se aquilo? Isto que você está fazendo, de argumentar, de procurar, ah, mas essa resposta pode ser diferente, ah, mas para isso pode ser que sirva. Isso é apenas ação do seu ego, ok? Você acaba de receber uma informação que vai contra uma série de crenças que você tem. Sempre que isso acontece, duas coisas de imediato vão acontecer. A primeira, o ego vai entrar na frente. Porque aí ele vai fazer com você um escarcéu. Ele vai fazer com que você argumente tudo que é possível e impossível. Você vai querer fazer pergunta de todo tipo. Você vai fazer perguntas que você já sabe a resposta, mas mesmo assim você vai lá e pergunta, ok? Isso é ação do ego, não é culpa sua. É ação do ego que é motivado por o quê? Pelo subconsciente, fazendo isso baseado naquelas crenças que você tem, ok? Então, de forma bem resumida, se você daqui para frente não quiser mais ouvir o áudio, achar ele muito grande, eu vou te explicar o que é o livre-arbítrio agora, de forma resumida. Sempre que você vai contra a vontade de uma pessoa, você está indo contra o livre-arbítrio da pessoa. Ponto. Isso é energia negativa que você está mandando para a pessoa, ou seja, para o universo. Sabe o que vai voltar, né? A mesma energia negativa. Ponto final. Qualquer coisa que você queira perguntar daqui para frente é sem sentido, ok? É sem sentido. Algumas exceções, claro que há. Eu até falei no grupo. De mãe para filho. A mãe e o filho, filha ou filho, né? Eles têm uma relação que é divina, é única e exclusiva. A mãe pode tudo. Ela pode fazer o que ela quiser em relação ao filho. Ela pode ter qualquer intenção com relação ao filho. E ela não estará quebrando o livre-arbítrio do filho ou da filha, ok? Essa é uma das exceções. Outra exceção, quando você utiliza uma ferramenta para uma cura sua. Uma cura sua. Porque quando você faz isso, o que acontece? Você vai estar fazendo uso do seu próprio livre-arbítrio para você mesmo. Se a sua intenção é ajudar outras pessoas, cure-se a si mesmo. Porque essa cura, ela vai transbordar de você. Se na sua memória, se na sua intenção, se no seu objetivo por trás desta cura em si mesmo, você tem uma outra pessoa, não tenha dúvida. O Deus que está dentro de você também está lá. Ele vai saber como usar isso aí, ok? Então, de forma simples, é assim. Se você vai contra a vontade de uma pessoa, se essa pessoa não autorizou explicitamente que você faça, seja lá o que for, você estará indo contra o livre-arbítrio da pessoa. E isso é
uma energia negativa que você está mandando. Sendo assim, não importa a sua intenção, o que vai é uma energia negativa. Ok? Ok. Agora nós vamos explicar sobre o livre-arbítrio de uma maneira bem ampla, para que vocês entendam por que esse resumo é assim e ponto final. Vamos lá. Perdão. Existem dois grupos de pessoas, ok? E basicamente esses grupos têm por objetivo comprovar ou não a existência do livre-arbítrio. Então, existe um grupo de pessoas que estuda, que pesquisa, outros que não pesquisam e tal, mas que são pessoas que dizem o seguinte: livre-arbítrio não existe. É o que essas pessoas fazem, né? Enquanto há um outro grupo que fala que sim, o livre-arbítrio existe. A gente precisa entender os dois grupos, o que motiva cada um dos dois e o que está por trás de um livre-arbítrio, como funciona isso, para que a gente tenha noção do que aquilo que eu falei sobre você ir contra o livre-arbítrio de uma pessoa é aquilo e ponto final, não tem o que discutir, ok? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro o grupo das pessoas que fala que não existe o livre-arbítrio. Para isso, eu vou utilizar uma pesquisa que foi feita. Eu não tenho a data certa, mas eu acredito que foi 2007 para 2008, né? Eu lembro mais ou menos o nome do cara, acho que era John ou Jonathan. John ou Jonathan, não sei, mas era Dylan Hines. O nome dele, inclusive, é com aqueles tracinhos, né? Dylan Hines. Vocês podem pesquisar Dylan Hines, que vocês vão encontrar. Ele é um cientista, certo? Ele trabalha com neurociência e ele fez uma pesquisa no Centro Bernstein de Neurociência Computacional, lá em Berlim. Era um experimento, certo? Que tinha como objetivo comprovar que o livre-arbítrio não existe, não é de fato algo, ou seja, nós não temos realmente a capacidade de escolher alguma coisa. Na verdade, o que acontece, segundo eles, é que nós somos guiados a determinada ação, a agir de determinada maneira, né? Inclusive na internet, se vocês pesquisarem no Google livre-arbítrio, né, e clicarem lá em imagens, vocês vão ver várias imagens, várias charges que têm a ver com o tema. A maioria delas é de forma negativa, mostrando que o livre-arbítrio não existe, ok? Então nós vamos fazer uma aqui que é bem simples, é uma muito famosa que tem, talvez vocês já tenham visto. É uma vaca, né, o desenhozinho de uma vaca, e ela está indo, na frente dela tem dois corredores, ok? Dois corredores. Lá no fundo, ela não está vendo, mas lá no fundo, os dois corredores levam para o mesmo lugar, certo? Em cima do corredor, na parede assim de cima, bem na entrada, é como se tivesse um letreiro escrito livre-arbítrio, ou seja, está dando a entender, né, que aquela vaquinha ela pode escolher, ela tem o livre-arbítrio para escolher. Só que por trás dessa plaquinha que está escrito livre-arbítrio, está escrito o seguinte: abatedouro. Isso significa o quê? Está tentando mostrar que o nosso livre-arbítrio é falso. Não importa se você resolve fazer uma coisa ou outra, no final das contas já está determinado o que vai acontecer, ok? É o que se diz para aquele grupo grande, que é muito grande, de pessoas que diz que o livre-arbítrio não é válido, não existe, entende desta maneira. Entende que o nosso destino já está traçado e não podemos fazer nada, certo? Aquela ideia que nós temos de livre-arbítrio, de poder escolher o que fazer ou o que não fazer, é uma ideia falsa para eles. Mas vamos entender por que é que eles pensam desta maneira, inclusive com base científica. É o que eu estava começando a falar. O Dylan Hines, né, esse pesquisador Dylan Hines, ele fez um experimento em Berlim que ele consistia da seguinte maneira, esse experimento. Os voluntários, eles eram colocados numa mesa e em cima dessa mesa havia um computador, certo? Uma tela de computador. Eles tinham dois botões, um de cada lado dessa tela, um do lado direito e um do lado esquerdo. O experimento consistia da seguinte maneira: o botão do lado direito servia para que o computador jogasse na tela que estava na frente da pessoa de forma aleatória, ou seja, não tem uma ordem específica, né? O computador é quem escolhia essa ordem, várias letras do alfabeto, certo? Uma atrás da outra, não em sequência, assim, A, B, C, não, aleatoriamente. Então,
Numa hora poderia aparecer a letra Z, depois a letra J, enfim, é uma ordem aleatória de letras. Então existe o botão do lado direito, que quando a pessoa aperta o botão do lado direito, o computador começa a jogar na tela, a cada 10 segundos, uma das letras do alfabeto, né? Pode até acontecer, por exemplo, dele jogar F, H, F, I, ou seja, repetir, né? Ele pode acabar repetindo, porque como é uma forma aleatória, então tá provável de aparecer todas as letras todas as vezes. Pois bem, e o botão do lado esquerdo cancelava essa mostra de letras. Por exemplo, se tivesse uma letra na tela e ele apertasse o botão do lado esquerdo, o computador parava de escolher letras e aquela letra ficava lá na tela, parada, ok? Beleza, essa era uma parte do experimento. Agora, como é que eles iriam conduzir o controle dessa experiência? O controle era feito da seguinte maneira. A pessoa que estava ali, o voluntário que estava ali para essa experiência, ele estava sendo monitorado, né? Com vários equipamentos, dentre eles ressonância magnética. Estava sendo feito exame de ressonância ali em tempo real. Alguns exames permitiam que os cientistas vissem em tempo real, os processos elétricos que acontecem no cérebro quando a pessoa tem certos estímulos. Então, por exemplo, eles já sabiam que área específica do nosso cérebro se mostrava com mais funcionalidade, né, elétrica, né, com mais cargas elétricas, quando a pessoa tomava uma decisão. A tomada de decisão ela envolve determinadas partes do cérebro humano e os cientistas já sabiam que partes eram essas. Então, eles já ficaram atentos para monitorar exatamente estas partes, ok? Isso é uma outra variável desse experimento. A terceira variável era a seguinte: antes de começar o experimento, a pessoa, o voluntário, deveria por si só escolher uma letra qualquer do alfabeto, ok? Ele deveria escolher uma, não falar para ninguém. E depois que ele escolhesse essa letra, ele teria que pensar nessa letra. Isso estava sendo registrado lá pelos equipamentos, né? Esse pensamento da pessoa durante o processo de escolha da letra que ele queria estava sendo registrado. Beleza. E aí ele começava o experimento. Ele apertava o botão do lado direito e a cada 10 segundos uma letra aparece na tela. Quando a letra que ele escolheu aparece na tela, ele vai lá no botão do lado esquerdo e aperta. Então aquela letra vai ficar parada na tela, ou seja, apareceu na tela a letra que ele escolheu. E todo esse processo, desde o momento em que a letra pisca na tela até o momento em que a pessoa aperta o botão, fica registrado passo a passo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, ok? O que os cientistas que estavam fazendo essa pesquisa chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que o cérebro humano leva 10 segundos a menos para tomar uma decisão do que nós de forma consciente. Vou explicar isso. O nosso cérebro, talvez vocês já tenham visto umas imagens na internet, que é um iceberg. Para fora do iceberg, para fora da água, melhor dizendo, o iceberg tem uma imagem menor, né? É uma parte do iceberg pequena que fica para fora do oceano. Porém, como essa imagem ela é própria para isso, abaixo do oceano existe uma parte gigantesca deste mesmo iceberg. O que eles estão mostrando com isso? Que uma pequena parte do iceberg fica para fora, mas ele todo, né, o iceberg gigantesco, ele fica submerso. E esta é uma comparação que é feita com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é, de forma simbólica, esta imagem do iceberg. E como funciona isso? Da parte da água para cima, onde a gente vê lá o pedacinho do iceberg que está para fora da água, eles representam aquilo como a nossa parte consciente no cérebro. É aquela parte onde você toma decisões, onde você decide falar, decide escrever, onde você pensa, onde você escolhe, ok? Onde você fala, etc. E aquela outra parte do iceberg que fica para dentro d'água, no nosso cérebro, ela é representativa do subconsciente, que é uma parte gigantesca de fato. É a maior parte do nosso cérebro, ela é inconsciente, ou seja, ela é subconsciente. E como é que se processa isso? Veja bem, a parte que está para fora, como eu falei, é aquela nossa parte que toma as decisões, né? Que faz as escolhas,
que fala, que pensa, que lê, que ouve, que vê, enfim. E aquela parte que está para baixo é a parte que controla o nosso corpo, os nossos sistemas, independente de nós. Por exemplo, você respira, você pode até mesmo conscientemente controlar a sua respiração, respirar mais rápido ou respirar mais devagar, mas você não, de fato, você não controla o seu sistema respiratório. Existe um processo por trás que faz isso, ok? Para ficar mais simples de entender, porque algumas pessoas podem chegar nesse ponto e falar: não, eu controlo minha respiração sim. É o ego, gente. Toda vez que vocês fazem uma pergunta em cima daquilo que eu estou explicando, é o ego. Vocês entenderam muito bem quando eu disse que nós não controlamos o nosso sistema respiratório, ok? Nós podemos controlar a respiração até certo ponto, mas o sistema não. Então, para essas pessoas que nesse momento iriam falar: ah, mas eu controlo, eu sei tampar a respiração. Bem, para estas pessoas, eu falo o seguinte: deixa seu ego de lado e vamos continuar? Pois é. O sistema cardíaco, por exemplo, as batidas do seu coração, né, que vão servir para jogar sangue para dentro do seu corpo. Você vai respirar, você vai receber ar, seus pulmões vão trabalhar esse ar e vão fazer isso para dentro da sua corrente sanguínea. E o seu coração vai bombear essa quantidade de sangue para todo o seu corpo. Você não controla isso, você não tem condições de conscientemente falar: coração, diminua a velocidade, coração, aumente a velocidade. Outra vez, outras pessoas neste ponto vão interferir e vão falar: não, mas fulano de tal, monge não sei o que, conseguia controlar o coração, conseguia aumentar a aceleração, a batida do coração ou diminuir. Gente, isso é o ego, tá bom? Eu vou falar uma outra coisa. Vamos continuar. Deixa o ego de lado e vamos continuar. O seu sistema digestivo. O que vai ser aproveitado, o que não vai ser aproveitado, o que vai virar bolo fecal, o que vai sair pela urina, enfim. O seu sistema digestivo não é você que controla. E agora, o que você vai falar? O que seu ego vai dizer? Vai arranjar alguma coisa, né? Mas enfim, você tem que entender que os sistemas, todos eles, não são controlados pela gente de forma consciente. Quem controla é o subconsciente, né? Ele é responsável por todos esses sistemas. Por isso que a área dele é aquela do iceberg que fica para baixo da água, né? Ele tem muito mais funções do que a nossa parte consciente. Como se processa tudo isso e o que tudo isso tem a ver com o livre-arbítrio? Pois bem, num determinado momento da vida, no espaço e no tempo, seu pai e sua mãe tiveram um entrosamento, tiveram uma correlação quântica que acabou gerando você, ok? Você então foi concebido ou concebida. E aí você começa de forma celular, aí se multiplicando, dividindo células e tal, e daqui a algumas semanas você já é um feto, etc e tal, e vai crescendo, e aí os sistemas vão se formando e você nasce, ok? Só que antes de você nascer, você como bebê lá dentro, né, como feto, você ouve o ambiente ao redor. Você sente o ambiente ao redor, principalmente a sua mãe, né? E se o seu pai é uma pessoa que está constantemente junto com a sua mãe, mandando carinho, mandando vibrações, falando com a barriga e tudo mais, você também vai sentir isso. Estas são as primeiras impressões que nós temos quando viemos ao mundo. São as primeiras percepções que nós recebemos. Existe muito ensinamento nisso aí. Dependendo dos pais, você aprende muita coisa, você recebe muita informação antes de sair do útero da sua mãe, ok? E aí você nasce, um bebezinho e tal, e aí você se vê num local completamente diferente e, na maioria das vezes, que causa medo, né? Enfim, você está no mundo agora, você é um ser vivo que já está no nosso planeta Terra, na terceira dimensão, etc e tal. E aí você vai crescendo, e conforme você vai crescendo, você vai recebendo mais e mais informações. Eu estou falando informação para que fique mais fácil para vocês entenderem. Uma onda
de energia, ela carrega uma informação. Por exemplo, um sinal que sai da estação de rádio até ele chegar ao seu equipamento de rádio, no carro, ou em casa, ou no seu celular, é uma onda, vem no formato de uma onda. Altos e baixos, altos e baixos, é uma onda. E essa onda carrega uma informação. Que informação é essa que ela está carregando? É a transmissão que a emissora de rádio está mandando, certo? Quando essa onda chega no equipamento, a antena capta e ela manda isso para o equipamento e o equipamento traduz essa informação, traduz essa onda, ele retira a informação necessária da onda, né? Converte isso em sinais elétricos que são enviados para os alto-falantes, e lá os alto-falantes têm a função de transformar esses impulsos elétricos em som. E assim nós conseguimos ouvir uma estação de rádio. O mesmo processo funciona para televisão, funciona para os aparelhos de celular, funciona para rádio comunicador, enfim, é uma onda, né? É uma onda que carrega uma informação. Quando a sua mãe ou seu pai ou os tios, as tias, madrinha, irmãos mais velhos, primos, avó, avô, quando qualquer pessoa junto à criança que está ali crescendo, né, fala alguma coisa, o processo é o mesmo. É uma onda que carrega uma informação. Pode ser uma brincadeira, pode ser uma piada, uma maneira carinhosa de falar com aquele bebezinho, fofinho, isso, aquilo outro. É uma informação que chega até você, que chega até seu cérebro no formato de uma onda, carregando uma informação, e essa informação ela vai sendo gravada em você. Tudo é gravado. A gente não se dá conta da quantidade de informações que nós recebemos a cada segundo. O nosso cérebro processa todas elas. Nós, conscientemente, se você colocar, por exemplo, um filme para mostrar na televisão, o que é um filme? O filme é uma sequência de imagens estáticas, passadas de forma contínua, né, uma atrás da outra, numa determinada velocidade, e aí a nossa percepção é uma percepção de movimento. Talvez vocês já tenham feito isso na escola, né? Quando vocês escrevem na beiradinha do caderno, vão fazendo cada folha um desenho, aí quando pega o caderno todinho e vem soltando as folhas, aquele desenho vira um desenho animado, né? O que é aquilo? Na realidade, uma sequência de imagens, né? Imagens estáticas que você ou um amigo seu, uma colega sua, colocou ali para você assistir. E um filme é exatamente isso. Agora vamos pensar numa coisa aqui. Vamos aprender um conceito aqui, uma informação. Um filme, ele usa imagens, certo? Desse mesmo processo lá do desenho, né, no caderno. São várias imagens. Quando você pega uma câmera para filmar, uma câmera do celular, e você está filmando, de fato, o seu equipamento de celular está registrando várias fotos em sequência, muito rapidamente, e que quando você for assistir essas várias fotos em sequência muito rapidamente, você vai ter a impressão que está tudo em movimento. É assim que a gente consegue registrar o movimento, por meio de fotos, ok? Essa é a ciência que tem por trás, entendido? Beleza. E isso entra na nossa mente de uma maneira tal, de forma consciente. Se eu, por exemplo, digamos que eu pegue 29 fotos em sequência, certo? E eu faça que essas 29 fotos fiquem em loop, fiquem passando em loop uma atrás da outra, e quando chegar na 29, em vez de passar para 30, eu pego a número 1 de novo e fico ininterruptamente. Nós, conscientemente, o ser humano, o cérebro humano, vai conseguir captar as 29 fotos de maneira separada, ok? Ele consegue captar isso. Agora vamos supor isso durante um segundo, certo? 29 imagens por segundo. A gente vai conseguir verificar isso aí. Agora vamos supor que ao invés de serem 29, eu coloque 30 fotos, certo? Eu coloquei uma a mais. Então, naquele mesmo período de um segundo, ao invés de eu mostrar 29, eu vou mostrar 30. Ou seja, a velocidade tem que ser um pouquinho maior para que as 30 caibam no mesmo espaço que cabiam 29. Nós vamos conseguir entender as 29 fotos e quase um pedacinho da número 30.
A nossa mente, a nossa parte consciente, ela vai ver isso, mas ela vai ser quase que imperceptível. E a sensação que nós vamos ter é de que a imagem está dando um pulo, certo? A cada segundo ela está dando uma travada, alguma coisa nesse sentido. Um outro exemplo. Ao invés de fazer isso com 29 fotos ou com 30 fotos, a gente faz com 31, uma a mais. Então, naquele mesmo segundo, eu vou passar 31 imagens em sequência. E na hora que for para passar número 32, eu não passo uma 32, eu passo de novo a número 1. Sabe o que vai acontecer? De forma consciente, nós vamos conseguir ver 29 imagens. Vamos conseguir captar 29 imagens. Porém, quando chegar na 30 e na 31, nós não vamos conseguir captar. Simplesmente é como se não existisse. A sensação que nós vamos ter é que aquele mesmo videozinho lá atrás, só com 29, tá passando de novo, é a mesma cena, só que ele tá meio... A nossa impressão é que ele está um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim a gente consegue ver. Mas a gente não vai ver a foto de número 30 nem a foto de número 31. E se eu propositalmente colocar na foto número 30 uma imagem que não tem nada a ver com aquele contexto, por exemplo, uma imagem toda preta, eu não vou perceber que passou uma imagem preta. Se eu coloco uma imagem em branco, eu não vou perceber. Se na 32, na 31 eu faço a mesma coisa, eu não vou perceber. Agora é que vem a parte interessante. O nosso subconsciente vai ver as 29, a 30 e a 31. E ele vai perceber. E por meio de técnicas, principalmente a de hipnose, é possível trazer à tona essa número 30 e essa número 31. Ok? É possível fazer isso. Agora, o que a televisão faz? A televisão do mundo inteiro. O que ela faz? Ela transmite as imagens a 32, 30, 29,94, se não estou enganado. Uma parcela muito pequena de informação é transmitida sempre ali entre o 29 e o 30. Ou seja, entre 29 imagens e 30 imagens. Eles acrescentam uma, certo? Que eles podem escrever o que eles quiserem. Nós não vamos perceber isso, mas o nosso subconsciente vai. E tem um experimento muito antigo nos Estados Unidos que foi o seguinte: colocaram várias pessoas dentro de um cinema e passaram um comercial, certo? Antes de começar o filme, passaram um comercial. E esse comercial, de propósito, no frame, né, na foto número 29,5, ou seja, na foto número 30, eles colocaram uma fotografia de uma Coca-Cola, garrafinha daquelas de vidro, bem geladinha, e um hambúrguer. Fizeram isso. E o filme foi passando, tal, todo mundo assistiu o filme. No intervalo, todo mundo foi comprar Coca-Cola. É uma informação subliminar, que conscientemente você não está vendo, mas o seu subconsciente vê. E ele funciona assim para tudo que é passado para a gente. Todas as informações, desde que a gente nasce, vai crescendo, o nosso convívio com outros coleguinhas de escola, convívio com as crianças de onde nós moramos, as brincadeiras, os pais dessas crianças, vizinhos, tios, tias, primos, os familiares de uma maneira geral, tudo que a gente recebe de informação, tudo que nós vemos, né, televisão, cinema, olhando ao nosso redor, o que ouvimos, tudo, absolutamente tudo, vai compor dentro de você uma coisa chamada paradigma. Sabe o que é? É esse ambiente atual onde nós estamos imersos, que é composto de várias regras, de vários conjuntos de regras. Por exemplo, lá dentro tem um conjunto de regras que é relacionado à religião. Lá dentro tem um conjunto de regras que é relacionado à política. Lá dentro tem um conjunto de regras que é relacionado à família, outro relacionado a relacionamentos. Esses conjuntos individuais são crenças que nós temos. É daí que vem os nomes, crenças, que são coisas em que nós somos... A palavra não deveria ser essa, mas eu vou falar que somos obrigados a acreditar como sendo uma verdade verdadeira.
Vou dar um exemplo e depois vou explicar esse exemplo. Lembrando que nós estamos falando sobre livre-arbítrio, e livre-arbítrio é um tema muito complexo, e nós temos duas frentes muito grandes. A primeira frente é aquela que acredita que o livre-arbítrio não existe, e a segunda é aquela que acredita que existe. Por enquanto, ainda estamos falando daquela do pessoal que acredita que não existe. Eu estou tentando passar essas informações para que vocês entendam já já aonde eu quero chegar. Nós temos uma crença dentro de nós que diz o seguinte: céu e inferno, ok? É uma crença, e ela nos limita. Como ela nos limita? Ela nos limita a partir do momento em que dali para frente tudo que estiver atrelado a este tema, céu e inferno, se a gente acreditar que céu e inferno existe, então dali para frente nós vamos acreditar em praticamente tudo que foi passado para nós relacionado a céu e inferno. Nós aprendemos que existe um lugar muito bonito nas nuvens, né? Ainda tem esse detalhe, nas nuvens onde ficam os anjinhos, onde fica Deus, etc e tal, que é um local de muita paz, de harmonia, que nada de ruim acontece lá. E é um local que nós provavelmente iremos quando morrermos, né? O céu, tal de céu. E também existe um outro local que é o oposto, ou lá só tem sofrimento, lá tem muita gente sofrendo, pagando, etc. Alguns estão queimando num tal de mármore do inferno, né? Mas é um local de fogo, de peste, de doença, de um monte de coisa ruim. E ele fica onde? Lá embaixo. O céu fica lá em cima, alto, e o inferno fica lá embaixo. E a gente acredita nisso, a gente ouve isso, a gente aprende que tem céu e que tem inferno. Isso se torna uma crença nossa. Nós acreditamos que é real, que realmente tem um céu, que realmente tem um inferno. E daí para frente, qualquer coisa que alguém passar para você relacionado a céu e inferno, o seu subconsciente, se ele não tiver conhecimento do que está sendo passado, ele vai fazer o seguinte: peraí, informação nova chegando, vamos no nosso banco de dados. Aí ele pesquisa e lá no banco de dados está falando assim: existe um conceito falado que determina que existe um céu e um inferno. O céu fica na parte alta, o inferno fica na parte baixa. Ok, então o que ele está falando provavelmente está certo, vamos acreditar. E aí é criada uma nova crença. Que tipo de crença foi essa que eu falei, por exemplo? Pecado. A pessoa que comete o pecado vai para o inferno, e a pessoa que não comete pecado vai para o céu. A criança, né? A criança, quando ela ouve essa informação pela primeira vez, ela tem a tendência de acreditar cegamente. Com certeza, se eu cometer pecado, eu vou para o inferno. Porque eu sei, eu já aprendi que tem o inferno, onde tem o capetinha, onde pega fogo. E eu também aprendi que tem o céu, onde tem nuvem, tem anjinho. Pois bem, o subconsciente da pessoa, ele se utiliza das crenças já gravadas, né? A tal de crença do céu e do inferno já está lá, já foi gravada antes. Aí quando vem uma pessoa e fala sobre pecado, a associação é imediata. Cometeu pecado, vai para o inferno. Aí então a pessoa entende: pecado é uma coisa ruim, porque lá embaixo é um lugar ruim. É automático isso, certo? E isso é uma crença também. Nesse momento você passou a ter mais uma crença. Você já tem a do céu e inferno, passa a ter agora a crença de que existe um tal de pecado, ok? Tudo que nós aprendemos, certo? Conforme vamos crescendo, desde o momento em que saímos do útero até mais ou menos a nossa idade de 6 para 7 anos, tudo é uma questão de formação da pessoa, formação do caráter, formação da base em que a pessoa vai viver suas experiências dali para frente ou não. Porque muita coisa que nós vamos aprendendo nos diz o seguinte: se fizer isso é errado, o bicho papão pega. Então, a gente não faz. A gente não vai experimentar aquilo, porque nós temos embutido naquela informação que se aquilo a gente for fazer, vai acontecer alguma coisa de ruim.
Quando acontece alguma coisa de ruim com a gente, é porque a gente fez alguma coisa de ruim. Ou seja, fez alguma coisa que vai levar a gente para onde? Para o inferno. Vocês conseguem entender, então, quando eu falo sobre o tabuleiro de dominó, onde você empurrou a primeira peça de um jeito, todas as outras vão cair do mesmo jeito? É nesse sentido. Agora vamos supor a possibilidade de uma criança acabou de nascer e ela vai ser educada por pais que têm um desenvolvimento espiritual tal qual que sabem, não, céu e inferno não existe. Ao invés de ensinarem isso para a criança, eles vão falar sobre energia, sobre luz, sobre física quântica e mecânica quântica. Parece loucura, não parece? Pois bem, as crianças índigo, as crianças cristal, e eu não lembro agora o nome da mais nova nomenclatura, elas já saem, já nascem tendo estes conceitos. Então, quando você vai falar uma besteira de céu e inferno para uma criança como esta, ela simplesmente vai olhar para você, tá bom, não vai entrar nada relacionado àquilo que você está dizendo, porque ela simplesmente sabe que não existe. Ok, se faz necessário neste momento, 35 minutos e 40, que se explique o que significa dizer que não tem céu e inferno. Peraí, mas eu aprendi que tem. Ok, vamos lá, gente. Já mexeu com a vara curta, né? Com a onça, agora vamos, já cutucou, vamos em frente. Céu e inferno é uma simbologia. É uma forma de explicar sobre física quântica, certo? Porém, quando se usa simbologia, corre-se o risco da pessoa, do indivíduo, entender tudo errado. E se a pessoa, o indivíduo, entender tudo errado, dali para frente, tudo será errado na vida desta pessoa. Vou explicar. Nós somos seres de luz. Habitamos um corpo físico aqui, nesta dimensão, nesta terceira dimensão, que é extremamente materialista. Habitamos esse corpo físico para experienciar, né? Para termos experiências. E qual é o objetivo de passar por várias experiências? O nosso crescimento espiritual. Aprender que aquilo que você já aprendeu está errado e que você tem coisas novas para aprender e você decidir, opa, isso aqui é correto, isso aqui não é, eu aprendi isso, mas eu estou vendo que é só uma crença, etc. Sabendo que quando alguém fala alguma coisa que vai de encontro com as suas crenças, o seu subconsciente, ele vai fazer da seguinte maneira: informação nova, lembra? Tudo que é novo, a primeira pergunta do subconsciente é informação nova, não contida no repositório de dados. Vamos pesquisar essa informação. Ele pesquisa e não acha. Pesquisando agora sobre referências. Aí uma pessoa chega para você e fala, não existe céu e inferno. E aí você pega aquilo, opa, peraí, informação nova, subconsciente começa a trabalhar. Informação nova, pesquisando, não existe esse conceito. Pesquisando sobre conceitos parecidos. Céu e inferno. Céu, um lugar bonitinho, cheio de anjinho que fica no alto. Inferno, um lugar feioso, cheio de fogo que fica lá embaixo. A informação que está entrando é conflitante. Opa, liga o alarme. Pem. Aí o seu ego entra em ação e, baseado nisso aqui que está escrito lá nos seus registros, né, sobre o céu e o inferno, ele vai falar para você, não acredito não, isso é mentira e tal, não sei o que. E daí para frente, não adianta tentar fazer nada, porque o seu ego não vai deixar, ok? É assim que funciona o nosso mecanismo de aprendizado, de cognição, todo santo dia, todo momento, a cada segundo, a cada milissegundo. Ok? Agora, vamos voltar à explicação do céu e inferno, para depois a gente voltar lá atrás na explicação de por que algumas pessoas dizem que não existe o livre-arbítrio. Ok? Vamos lá. Céu e inferno. Nós somos energia pura, somos seres de luz e estamos vibrando. A nossa essência é composta de átomos. Átomo, todo mundo sabe. Ah não, você não sabia ainda? Tudo bem, não tem problema, eu explico. Átomo, para quem não sabe, é aquela bolinha de nêutron e bolinha de próton que estão grudadinhas, certo? Bem minúsculas, não dá para ver não. Tem que pegar um laboratório e pegar um microscópio bem potente para poder encontrar e olhar diretamente assim num próton e num nêutron, ok? Para ver o átomo. Mas ela existe. Você imagina que é o seguinte, duas bolinhas de gude grudadas uma na outra. Uma se chama próton e a outra se chama nêutron. Tem uma terceira ou terceiras outras bolinhas rodando ao redor destas duas.
numa órbita, né? Assim como a Lua gira em torno da Terra, assim como a Terra gira em torno do Sol, assim também funciona o átomo. Nós temos o Sol representado pelo próton e o nêutron, e temos os planetas representados pelos elétrons, né? Lá dentro do átomo são os elétrons. E essa órbita deles, ela é muito rápida. Ele gira muito rápido em torno do centro, em torno do próton e do nêutron. É muito rápido. Isso faz vibrar. Talvez para aquelas pessoas que mexem com carro e gostam de carro, um carro quando começa a acelerar, ele treme todo, né? Pois é, isso acontece com qualquer coisa. Com altas velocidades, quanto maior a velocidade, mais treme, mais vibra. Aí é a palavra correta, mais vibra. Conforme a velocidade aumenta, a vibração aumenta também. Vibração. Então, se você acha que uma pedra que você encontra no meio do caminho e que você dá uma topada nela, ela está ali quietinha, não fez nada, ela está em movimento o tempo todo. Não só na hora que você chutou e ela saiu rolando, mas ela parada, antes de você chutar, ela já estava em movimento. Por quê? Porque agora você sabe que os átomos são compostos de próton e nêutron no meio, elétrons ao redor girando, e essa velocidade de giro ao redor faz com que o átomo fique vibrando para um lado e para o outro, muito rapidamente. Ok? E como tudo é composto de átomo, tudo vibra, tudo tem uma frequência. Dentro de laboratório, com equipamentos específicos, é possível, sim, visualizar essa frequência. E eu vou dar uma dica mais ou menos para vocês entenderem o que significa essa frequência. Eu estou aqui agora, nesse instante, com uma caneta na minha mão. E eu vou bater aqui na mesa. Talvez vocês ouçam as batidas, ok? Prestem atenção. Ok. Essas batidas eu bati numa certa velocidade, numa velocidade baixa, numa frequência baixa. Agora olha o segundo exemplo. Foi numa velocidade mais alta, numa frequência mais alta. Transformar uma vibração em som é o mesmo que vibrações mais altas são sons mais agudos e mais altos. Vibrações mais baixas são sons mais graves e mais lentos, ok? Vibração, sabe o que é, né? Já expliquei o que é a vibração. É advinda do próprio átomo. Tudo vibra, tudo. Até um fótonzinho, que é um feixe de luzinho, uma partículazinha de luz, vibra também. E nós somos seres de luz, então não adianta você querer imaginar que a gente não vibre, porque a gente vibra sim, o tempo todo. Todos nós temos as nossas frequências. Aqui, nessa terceira dimensão, é praticamente tudo muito parecido. É lógico que uma caneta como essa que eu segurei e fiz os exemplos ainda agora, ela tem uma vibração, uma frequência tal. Se eu pego uma outra caneta, não estou achando, mas estou achando um lápis. Achei um lápis aqui da... nossa, quanto tempo que eu não vejo. Faber-Castell, e tá novinho, hein? Número 2. Tem uma outra uma vibração completamente diferente da caneta. Eu não sei qual dos dois vibra mais alto ou mais baixo. Não faço a ideia. Mas na média, esta dimensão onde nós estamos, a terceira dimensão, que é aquela dimensão que existe a variável de tempo, terceira dimensão, é a dimensão onde nós estamos num planeta chamado Terra. E esse planeta está dentro de um sistema com o Sol, que é chamado de sistema solar. E esse sistema solar é apenas um dos sistemas com o Sol dentro de um local chamado Via Láctea, que é uma galáxia. E essa galáxia está dentro de um universo gigantesco. Mas tudo isso é a terceira dimensão. Terceira dimensão. E a própria dimensão, ela tem uma vibração, ok? Ela tem uma vibração X. Uma quarta dimensão vibra mais alto. A frequência é maior, a velocidade é bem maior. Uma vibração, uma dimensão abaixo, uma segunda dimensão, por exemplo, ou um nível da terceira dimensão que seja mais abaixo, vibra numa frequência mais lenta. Lembra o que é frequência? Falei agora mesmo. Uma frequência mais alta e uma frequência mais baixa. Agora vamos entender o que faz que a gente tenha uma frequência mais alta ou uma frequência mais baixa. Aquela pessoa que está sempre procurando o mal,
sempre fazendo mal às pessoas, sempre criticando, sempre reclamando, sempre discutindo, sempre brigando com tudo e com todos, sempre de mal com tudo e com todo mundo, sempre jogando energia negativa. Essa pessoa, ela tem uma vibração baixa, baixa. Sabe o que é, né? Vibração é o movimento dos átomos mais lento, mais baixo. Olha a palavrinha que eu estou falando. É uma vibração baixa. Uma pessoa que tem muita carga energética negativa, certo? Uma pessoa que está sempre de mal com tudo, uma pessoa que está sempre contra tudo, reclamando de tudo, chorando, triste, com medo, angustiada, com aquela gama imensa de energias e emoções negativas. Essa pessoa, ela está numa vibração baixa, baixa vibração, lá embaixo a vibração dela, ok? Por outro lado, aquela pessoa que está sempre alegre, que inclusive quando ela chega e você vê o sorriso dela estampado no rosto, você olha dentro dos olhos, você vê um brilho, aquele brilho que é a própria energia de Deus, né? A própria luz de Deus, querendo sair ali para alcançar todo mundo, ou seja, uma pessoa de bem com a vida, feliz, alegre, amando todos, ajudando todo mundo, sem dó nem piedade, uma pessoa que está sempre de bem, a vibração dela, ó, lá em cima, a velocidade de vibração dela é extremamente mais alta. Então, essa pessoa vibra numa frequência alta. Agora vamos voltar para o conceito do céu e do inferno. Joãozinho, existe o céu, tá? O céu é um lugar com nuvenzinha, com um pompom de nuvem, com um anjinho, um lugar muito bom, muito bonito, agradável, harmonioso e com muita paz. Mas também existe, e outra coisa, o céu fica lá em cima, tá? Lá nas nuvenzinhas. É um lugar muito bonito, lá que fica o paraíso. E aí também existe, Joãozinho, o tal de inferno. O inferno é lá embaixo, lá nas profundezas. Lá é tudo feio, tudo horrível, só tem coisa ruim, só tem gente malvada. E lá é o fogo o tempo inteiro, e é lá embaixo. Entenderam? Vou explicar mais ainda. Aí vem um outro conceito. Joãozinho, se você faz coisa errada, se você só fica pensando errado, fica fazendo coisa errada, brigando com as pessoas, reclamando, etc, 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 cometendo pecado, você sabe para onde você vai? Para o inferno, lá embaixo. Porém, Joãozinho, se você é uma pessoa boazinha, alegre, feliz, brincalhona, tá sempre de sorriso alegre no rosto, fazendo bem, amando todo mundo, gostando de todo mundo, ajudando todo mundo. Sabe para onde você vai, Joãozinho? Pro céu. Pois é, entenderam de onde é que surgiu a simbologia de céu e inferno? Da nossa vibração, da nossa energia, de conceitos de física quântica e mecânica quântica, pura e simplesmente. Se você é uma pessoa alegre, feliz, etc, 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 a sua vibração é mais alta. O que determina uma pessoa mais espiritualizada? É a vibração. Quanto mais espiritualizada, mais a pessoa sabe que tem que se tornar alegre, feliz, amor incondicional. Quanto mais próximo do amor incondicional, mais alta é a sua frequência. E quando você sai desse corpo físico, certo? Você sai do corpo físico, ou seja, para quem está aqui, morreu, bateu as botas, né? Caixão e vela preta. Saiu do corpo físico, você tem uma vibração. Que vibração é essa que você tem? Aquela que você carregou a sua vida toda, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa alegre, de ajudar, etc, 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 etc. Que vibração é essa? Baixa ou alta? Alta vibração. De forma eletromagnética, você vai ser puxado para onde? Para baixo ou para cima? Entenderam agora o conceito de fez coisa boa, vai para o céu, não fez coisa boa, vai para o inferno? Pois é, o céu e o inferno é apenas uma crença na sua cabeça e nas suas informações gravadas. Ela foi colocada ali para o seu benefício. Porém, se você entende ela de maneira errada, equivocada, você começa a entender que dali para frente tudo vai entrar de maneira equivocada. Então, se não existe de fato o céu e o inferno, mas tão somente dimensões com vibrações mais altas e dimensões com vibrações mais baixas, e que você saindo desse corpo físico, a sua vibração vai automaticamente ser sugada, ser puxada para uma esfera mais alta ou mais baixa, conforme seja a sua vibração, você tem que entender que o pecado em si também não existe. É um conceito apenas, ok? É um conceito. Quando se fala não cometa pecado,
Na prática, o que se está dizendo é: não vibre negativamente. Seja feliz, vibre positivamente. Quando se fala não existe céu e inferno, melhor dizendo, quando se fala céu e inferno, o que está se tentando dizer é: existe uma dimensão onde a vibração é maior. Lá tudo é bom, porque todas as pessoas, todos os seres de luz que são sugados, que são puxados de forma eletromagnética para esta vibração, para esta dimensão, eles são seres de luz que vibram mais alto. Se eles vibram mais alto, a experiência que eles tiveram aqui embaixo, qual foi? Uma experiência agradável, pessoas boas, pessoas felizes, amáveis, que ajudam todo mundo. Enquanto que aquela pessoa que durante a vida toda teve uma vibração negativa, reclamando de tudo, etc, etc, isso não necessariamente se chama pecado. Se você for olhar por aí, o significado não vai ser esse. Mas ela é uma pessoa que tem pouca vibração. Você acha que ela vai para onde? Para aquele lugar lá em cima que determinaram que é céu, que na realidade é apenas uma dimensão que vibra numa velocidade e numa frequência muito mais alta? Não, essa pessoa vai ser puxada por uma dimensão abaixo da que ela está. A vibração dela faz isso, tá? Ela se atrai uma com a outra. Agora, o que isso tem a ver com o livre-arbítrio? Tem a ver o seguinte: que nós estamos agora falando novamente dos dois principais grupos. O grupo que acredita no livre-arbítrio e o grupo que não acredita no livre-arbítrio. Lembra? Nossa conversa começou assim. Começou falando sobre o pesquisador Dylan Hayes, né? Num experimento que ele fez em Berlim. E que experimento era esse? Vamos lembrar? O experimento era o seguinte: 2 botões, lado direito e lado esquerdo, ok? Na frente dele uma tela. Se ele aperta o botão do lado direito, o computador vai jogar de forma aleatória, ou seja, de qualquer maneira que o computador achar que deve ser, em qualquer ordem, uma série de letras. Podem se repetir, inclusive. Antes dele fazer isso, antes do voluntário apertar o botão do lado direito e iniciar o procedimento, iniciar a pesquisa, ele tem que escolher uma letra qualquer. Ele escolhe a letra. Eu quero escolher a letra Z de zebra. Beleza. E aí ele aperta o botão do lado direito e começa a ver as letras aparecerem na tela. Ok, vai aparecendo, etc, etc. Na hora que passa a letra Z, ele aperta o botão do lado esquerdo. Isso faz o quê? Faz com que o computador congele ali a imagem e não prossiga mostrando mais letras. Ficou na tela a letra Z, que foi aquela que ele pensou. Como é feito o controle? O controle é feito da seguinte maneira: desde o início, desde a hora em que se propôs ao voluntário, escolha uma letra. Desde esse momento, ele já estava sendo analisado, tudo sendo medido, fazendo raio-x, usando ressonância magnética, um monte de aparelho ligado no cara, só ali olhando, verificando como o cérebro dele, de forma elétrica, processava tudo o que estava acontecendo. Inclusive a hora que ele escolhia a letra. Tudo registrado, ou seja, por meio de gráficos, etc. Beleza. E na hora em que ele apertou o botão, certo? Na hora que ele apertou o botão, também foi registrado. Aí começaram a fazer a análise. Pois bem, descobriram o seguinte: 10 segundos em média, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média, 10 segundos antes daquele voluntário apertar o botão, ele já havia manifestado no cérebro aquela correspondência. Opa, é a letra. Então, no cérebro dele, que é motivado pelo subconsciente, numa série de crenças que estão lá, o cérebro dele já tinha tomado a decisão. Aperta o botão! E aí ele foi lá mecanicamente e apertou o botão. O intervalo é de mais ou menos 10 segundos. Mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Houve vários valores diferentes, mas a média que se observou é essa, 10 segundos. Aí o que os pesquisadores definiram como de fato seja aquilo? Definiram o seguinte: você não tem livre-arbítrio, você não escolhe. Lembra o voluntário? Ele não escolheu apertar o botão, ele foi induzido a apertar o botão. Quem escolheu foi o cérebro dele, a parte subconsciente. E como ela fez isso? 10 segundos antes. Só esqueceram de falar uma única coisa com relação a isso. De fato, o nosso cérebro, a nossa parte subconsciente, toma decisões por nós em média 10 segundos antes que nós
tomemos essas mesmas decisões de forma consciente. Só esqueceram de falar o seguinte: isso só se processa com relação ao sistema de proteção do ser humano. Existe um sistema de proteção, certo? De preservação de vida, tá ligado com o processo de autocura, né? Que faz com que o nosso corpo se cure sozinho. E o que esse processo determina? Esse processo de preservação, baseado nas nossas crenças, de todas elas, e eu contei para vocês só duas, né? Céu e inferno e pecado, mas existe uma infinidade de crenças que nós aprendemos. Recebemos essas informações como verdades verdadeiras e elas ficam gravadas. Então, tudo que o nosso cérebro precisa fazer, ele bate primeiro nestas crenças. Caramba, tem que ter uma resposta aqui. Ele pesquisa lá dentro meios de se defender, de tornar a pessoa, naquele momento, salva de alguma coisa, não importa o que seja, mas isso acontece em processos de proteção, única e exclusivamente proteção. O cérebro humano, ele sempre vai trabalhar 10 segundos mais rápido, mas ele vai trabalhar baseado nas crenças. Por exemplo, num momento de crise para a pessoa, um momento de extremo perigo, muitos de vocês já ouviram falar que entra no nosso corpo uma descarga enorme de adrenalina, né? O nosso corpo libera muita adrenalina. E essa adrenalina no corpo, para algumas pessoas, faz com que as pessoas passem a agir como se fossem super-heróis. Então a gente costuma ver, e não é mentira, tá? Não é. A gente costuma encontrar aí depoimentos de pessoas, por exemplo, a mãe, num acidente, viu o filho preso nas ferragens e ela levanta o carro. A adrenalina fez isso. Mas quem motivou? O conjunto de crenças. Talvez lá dentro daquelas crenças daquela mãe tenha uma informação falando o seguinte: seu filho é tudo para você, cuide dele, salve ele, proteja ele. A adrenalina que foi lançada no organismo, né, no corpo da pessoa, baseando as informações que já estão lá nas crenças, que foram essas que eu falei: cuide do seu filho é importante, protejam, salve sua vida. Simplesmente o cérebro foi lá, não teve tempo para a pessoa, para aquela mãe, pensar de forma lógica. O cérebro dela fez isso por ela. Ela simplesmente foi e executou. Foi lá e levantou o carro e alguém puxou a criança. Este processo é nato de todo ser vivo. Não é só do ser humano, de todo ser vivo. É um processo de preservação da própria vida, da espécie. Isso acontece com todo mundo. Nós temos isso. Então, essa diferença de tempo, de 10 segundos em média, que o nosso subconsciente toma a decisão e só depois que nós conscientemente é que vamos tomar a decisão, isso para algumas pessoas significa que nós de fato não escolhemos nada, não temos livre-arbítrio nenhum, quando na realidade não é bem assim, ok? Nós temos sim livre-arbítrio para tudo, absolutamente tudo. Eu falei agora do pessoal que diz que não existe o livre-arbítrio. Então, quando alguém chegar para você e falar, não existe livre-arbítrio, você sabe explicar e sabe entender por que é que a pessoa está falando aquilo. Não convém discutir com a pessoa e tentar colocar o seu ponto de vista. Lembra, o livre-arbítrio é quando você vai contra uma informação sem autorização da pessoa. Ou seja, quando você vai fazer alguma coisa com a pessoa sem que ela autorize. Bater boca não é legal. Ninguém quer bater boca. Quem faz isso é o ego. Então, se você se propõe a bater boca com alguém sobre a discussão, qualquer que seja, sobre pontos de vista, você já começou errado pelo simples fato de você estar querendo bater boca. Ah, não, mas o meu argumento é Não, esquece isso. Esquece. Isso é o ego que faz. O ego quer sempre prejudicar você. Só que você não percebe. Então, motivou discussão? Cancela. Deixa de lado. Simplesmente chega para a pessoa e fala, você está certo. E vai embora. Você conhece a informação, você aprendeu a informação, você sabe como ela se processa e como ela de fato é. Não convém a você querer forçar alguém a entender da mesma forma que você entende, ok? Você pode sim falar, olha, é assim, assim, assim. Se a pessoa for contra, tudo bem, deixa a pessoa seguir o caminho da pessoa, certo? Você aprendeu. Antes de aprender, você tinha outro entendimento.
por algum motivo seu, mérito seu, você se evoluiu até um determinado nível que permitiu que você entendesse de maneira diferente. Então hoje você tem um entendimento diferente sobre algo que anteriormente não era assim para você. Ou seja, você quebrou uma crença sua. Você conseguiu passar por cima de uma crença. Muitas pessoas sempre perguntam: como é que eu faço para eliminar minhas crenças? Estuda, aprende, conheça. Cada vez que você conhece mais, não tenha dúvida, uma ou outra crença, ou muitas, acabam se quebrando dentro de você. Você não precisa ficar sabendo nem ouvir o barulho da crença quebrar. Ela vai desaparecer porque você vai ter um novo entendimento. É assim que se quebram crenças, que só tem por objetivo limitar a gente. Então, se eu estou limitado a duas únicas opções, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, caramba, e aí? Eu não posso errar nenhuma vezinha, que aí eu vou para o inferno? Você acabou de ficar limitado pelas suas crenças. Que crença é essa? Céu e inferno. E hoje você já sabe que não é assim. É vibração, onda, energia. Não existe um ponto mais alto que a gente pode determinar, lá é o céu. Ou um ponto mais baixo que a gente pode determinar, lá é o inferno. Não, não é assim. Existem níveis de vibração, para cima e para baixo. Para cima e para baixo de onde você está. Tem mais essa. Porque de repente você está no meio de um grupo de pessoas como nós, nosso grupo no WhatsApp. Todos, absolutamente todos que entram num grupo como esse já estão num nível de vibração mais alto do que uma grande parcela da população. E, no entanto, vocês vão entender que dentro de um mesmo grupo há pessoas que têm um conhecimento um pouco maior e há pessoas que têm um conhecimento um pouco menor. Há níveis de conhecimento, mas todos estão numa vibração muito mais alta do que a grande maioria da população. Isso significa que aquelas pessoas que estão entrando no grupo e não têm conhecimento nenhum vão para o inferno? Não, não existe inferno. Não existe. O que existe é vibração. Ok? É isso que existe. Agora vamos falar do livre-arbítrio para aquelas pessoas, aquele grupo que acredita no livre-arbítrio. Uma regra simples. Toda vez que você for contra a vontade de uma pessoa, você estará quebrando o livre-arbítrio desta pessoa. Isso é uma energia negativa. Ponto final. Eu poderia terminar aqui com 1 hora de áudio, mas eu vou prosseguir porque eu sei que tem muitas perguntas do tipo: ah, mas e se a minha intenção é boa, etc e tal? Se você faz sem autorização da pessoa, é quebra de livre-arbítrio. Ponto final. Ah, mas e aquela pessoa que está na UTI, eu estou só rezando. Gente, toda vez que você recebe uma informação e você vai contra esta informação, pelo simples fato de ir contra, da maneira que você está fazendo, ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, se isso, ah, se aquilo, isso é apenas motivado pelo ego. Ego. E quando é motivado pelo ego, não tem sentido eu continuar explicando, porque não vai adiantar. Quando o seu ego assume o papel, nada do que qualquer pessoa tente explicar para você vai servir. Porque o seu ego já criou ali, naquela pergunta, uma carcaça, uma couraça, que está baseada nas suas próprias crenças. Não é o momento de você entender aquilo ali. Quando isso acontece, não é o momento. Espera, mais à frente você vai entender. Mas eu vou colocar para vocês todos os exemplos, vou tentar colocar para vocês todos os exemplos que vocês colocaram como dúvidas. Ok? Então vamos lá. Eu me lembro de ter pego aqui, a Esté passou para mim, a opção a dúvida de um, acho que foi um código sagrado, né? Código sagrado, isso, os códigos sagrados de Agesta. Primeiro vamos às exceções. É sempre a mesma coisa, Léo? A gente não pode ir contra o livre-arbítrio das pessoas, que senão a gente vai estar criando energia negativa? É sempre assim. Mas existem as exceções. Mãe e filhos. Mãe e filhos têm uma correlação quântica universal única, que permite que as mães, e tão somente as mães, manifestem qualquer intenção em favor de seus filhos. Okay? Elas podem fazer isso. O filho não precisa nem saber. E ainda que o filho chegue: mãe, eu não quero, a mãe sabe o que é melhor para o filho. Então, sim, neste caso, mesmo que o filho não queira, o filho está lá entrevado entre a vida e a morte,
numa cama de hospital, etc e tal. A mãe fala, eu posso usar um código sagrado, eu posso usar Grabovoi, eu posso fazer reiki. Não, mãe, eu não quero. Vai lá e faz, mãe, pode fazer. Faz, sem problema nenhum. Você não vai estar quebrando o livre-arbítrio, porque você é mãe. A sua correlação quântica com os seus filhos, ela é única e universal. Ela permite que você tome as decisões pelos seus filhos, ok? Eles não têm que ter permissão, eles não têm que te dar permissão. Eles podem até ser contras a sua vontade. Mãe é mãe. Aí começa aquela grande informação, dúvidas à parte, que vão perguntar assim: olha, gente, primeiro, deixa eu falar, eu não estou me referindo a ninguém. Eu apenas peguei uma série de dúvidas postadas. Eu não vi nome, porque eu pedi para a Esther, só manda para mim as dúvidas. Só isso. Eu sei que tem uma dúvida que fala: é só mãe física, biológica, ou mãe por doação também serve? Por adoção? Gente, mãe. Mãe é aquela, a regra é que todo mundo fala, mãe é aquela que cria, correto? E é exatamente isso aí. Uma pessoa que cria um carinho por outra, sendo ela uma mulher e eles, os filhos, essa pessoa, ela cria um sentimento que é idêntico ao sentimento da mãe biológica. E aí, então, nesse caso, a mãe biológica, então, não adianta mais ela fazer nada porque agora a mãe é outra. Não, gente, eu não falei isso. Eu falei que a mãe biológica tem livre-arbítrio para ir contra o livre-arbítrio dos filhos. E quando a mãe não é biológica, mas ela é mãe, ela adotou uma criança, ela cuida, ela cria, ela é, de fato, mãe, ela também pode usar o livre-arbítrio dela para ajudar os filhos. Filhos, não é marido, não é irmã, não é tia, não é avó, não é mãe. Os filhos, que é o processo inverso, ajudarem a mãe, não funciona. Se a mãe não autorizar, nem tenta. Quando a pessoa não autoriza, a energia que volta é violenta. Você pode nem se dar conta, mas você começa a sentir ela. Quando dívidas começam a aparecer e você não sabia, quando há uma escassez de dinheiro, quando o seu emprego começa a dar tudo errado, um relacionamento começa a ir para trás, etc, etc, etc. Entre esses etc todos ainda tem aquela parte da doença, né? Começa a aparecer um monte de caca, um monte de doença. Sabe o que é isso? É que você tentou ir contra o livre-arbítrio de alguém, e esse alguém manifestou o desejo de não receber a sua ajuda. Isso aí volta para você com certeza, tá? Com certeza. Então, a mãe, seja ela biológica ou não, é uma das exceções que permite que uma pessoa vá contra o livre-arbítrio de outra. Isso só funciona neste sentido, da mãe para os filhos, ok? Não funciona do pai para os filhos. Eu estou falando mãe, gente. Não vem perguntar, porque o pai que criou, então ele também... Não, gente, estou falando mãe. Mãe é mãe, pai é outra coisa, ok? Mãe, biológica ou não. É a única exceção. Existem outras, Léo? Sim, vamos falar de mais uma outra exceção. A tecnologia que tem e que define a ferramenta chamada Códigos Sagrados de Agesta, ela foi passada para o senhor José Gabriel Uribe com as seguintes instruções. Você precisa recitar o código 45 vezes seguidas. Você precisa falar o número 6 como 6 e não como meia dúzia e nem como meia. E você também pode manifestar essa intenção em benefício de outra pessoa, desde que você peça permissão para a alma daquela pessoa, ok? É uma das pouquíssimas ferramentas que você pode fazer isso. Como funciona, Léo? Vamos lá, vamos entender. Beleza. Um parente, e é para qualquer pessoa, tá? Não precisa nem ser parente, pode ser amigo, você precisa nem conhecer a pessoa. Vai funcionar igual. Agora, vai funcionar mesmo, Léo? Não, não vai funcionar. É ruim falar isso, né? Não, não vai funcionar. E eu vou explicar para você e você vai entender. Uma pessoa que esteja com dor de cabeça, não é você. Alguém do seu trabalho, do seu local de trabalho, manifestou que está com dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. E pergunta para todo mundo, tem comprimido e tal? Aí ninguém tem. Mas você conhece os códigos sagrados de Agesta.
Olha que legal, você aprendeu sobre isso. Você sabe que basta só falar o código e está tudo bem. Ah, mas só que você é uma pessoa com um nível acima, um plus mais. Você entrou no grupo do Léo e lá está dizendo que o oba-oba não funciona, mas que você precisa ter uma intenção. E você entendeu isso. Ouviu aquela centena de áudios que ele cria, cada um com mais de 2 horas de duração, mas você entendeu. Mesmo tendo que ouvir aquela voz chata dele, você entendeu. Basta ter uma intenção. E o que é a intenção? É o pensamento e a emoção juntos. Aí beleza, você vai chegar e vai falar: caramba, eu consegui uma lista na internet, deixa eu olhar. E você vai lá e pesquisa. 199 é o código sagrado de Agesta para alívio na dor de cabeça. E você toda feliz da vida: caramba, vou fazer. Pera, lembrei, eu preciso pedir permissão para a alma da pessoa. Aí você vai e intenciona. Recito esse código. As palavras podem ser qualquer palavra, tá bom, gente? O que importa é a intenção que está por trás. E quanto mais próxima da sua vontade e da sua intenção e da sua forma de manifestar essa intenção, melhor ainda os resultados. E aí você chega e fala: eu recito esse código sagrado em intenção da alma de fulano de tal, para que a alma de fulano de tal use-a como achar melhor. E você pode usar qualquer palavra para falar isso. Qualquer texto. Se você não sabe, pega um da internet sem problema nenhum. O importante é que você peça a autorização da alma. Vamos entender por que isso? Vamos lá. Você tem dentro de você o seu Deus interior, ok? Eu tenho o meu. E essa pessoa, sua colega de trabalho, também tem o dela. Só que a gente esquece de um detalhe. É o mesmo Deus. Ele está lá, está aqui, está em você. É o mesmo Deus. Não é um Deus para cada um de nós, é o mesmo Deus que se faz presente em cada um de nós. Agora pensa bem, alguém de vocês já deve ter brincado naquela brincadeira do copo, né? Que são 2 copos amarrados por um barbante, aí fica uma criança lá naquele lado, outra criança aqui. Enquanto uma coloca o copo na orelha, você vai e fala aqui: oi fulano, tudo bem aí? E aí o som vai caminhando, se propagando pelo barbante, chega lá no outro copo e a criança lá do outro lado ouve. Ok? Vocês já entenderam isso aí, né? Pois é, os códigos sagrados, neste sentido, que tem a ver com o livre-arbítrio, se você não faz isso, não vai funcionar. Mas se você pede a permissão da alma, é mais ou menos como se você estivesse brincando com esse brinquedinho, né, do copinho. E como assim, Léo? Não entendi. Funciona assim: você tem Deus dentro de você. É o mesmo Deus que está lá dentro da sua amiga, da sua colega de trabalho. Então você pede permissão para esse seu Deus, ok? Pede permissão para ele. Peço permissão da alma de fulano de tal para usar o código sagrado, e a alma de fulano de tal vai usar da melhor forma que convir. Então, na prática, você está falando para o Deus que está lá dentro daquela pessoa o seguinte: Pai, eu tenho uma maneira de ajudar, eu vou fazer, mas o Senhor sabe se é válida ou não. O Senhor decide se essa pessoa merece essa ajuda ou não. Na prática foi isso que você fez. Você não precisou falar com a pessoa. Você não foi contra o livre-arbítrio da pessoa. E vamos lembrar de um conceito muito importante relacionado ao livre-arbítrio e relacionado também a esse sentimento que você acabou de manifestar, pedindo uma autorização para a alma da pessoa. Vou dar um exemplo. Uma mãe, certo? Uma mãe vê seu filho se arrumar para ir para a balada. Beleza, tranquilamente. Assim que o menino, o garoto, seja lá o que for, até a filha, não importa. Assim que a criança, não é criança, né? Tá indo para a balada. Assim que o jovem fecha a porta de casa, a mãe simplesmente chega e faz: meu senhor, por favor, leva meu filho em segurança e traz ele em segurança. Nesse momento, se fosse possível você ver o Deus que tem dentro de você e o Deus que tem dentro do seu filho, daquele filho, você não ia acreditar na explosão de luz que acontece. Sabe o que é isso? É Deus extremamente feliz porque você pediu a ajuda dele. Peça e lhe será dado. Só que a gente não pede, né? Deus está sempre esperando que a gente passe a bola para ele. Tá com um problema? Chegou uma dívida, você não sabe como resolver e não conhece nada de ferramenta nenhuma. Chega para Deus e fala: Pai, não dou conta de levar daqui para frente. Resolve para mim?
ele vai ficar feliz da vida e ele vai resolver. Não tenha dúvida disso, ele vai resolver. Ele vai, de fato, resolver. Essa é uma opção. Agora, essa mesma mãe, que já deixou Deus extremamente feliz, ele está radiante de felicidade porque pediram ajuda para ele. E ele vai ajudar, caramba, ele vai ajudar. Não tenha dúvida. Essa mesma mãe que pediu ajuda, quando ela vê o filho virando a esquina lá, já dentro do carro, ela não fala, ela não dirige isso a Deus, não, nada. Ela simplesmente cria na cabeça dela uma pequena dúvida de uma fração de segundo. Será que ele vai ficar bem? Pronto. Nesse momento, ela estabeleceu um corte naquele pedido que ela acabou de fazer para Deus. E Deus sai de cena. Ele sai de cena. O nosso livre-arbítrio foi criado por Deus. Ele, que é o próprio Deus, não vai contra o nosso livre-arbítrio. O simples fato daquela mãe ter mencionado na cabeça dela uma pequena dúvida de fração de milionésimo de segundo, será que ele vai ficar bem? É o suficiente para que Deus saia de cena. Ele está respeitando o livre-arbítrio daquela mãe. Ela não disse: eu não preciso que o Senhor cuide, pai. Eu não quero que o Senhor cuide, pai. Não cuida, pai. Ela não disse nada disso. Ela manifestou uma dúvida. Só isso que ela fez. É o suficiente para Deus não atuar mais. E se Deus, que é Deus, não vai contra o nosso livre-arbítrio, por que que eu ou você vamos? Não, Léo, mas é porque fulano está em coma. Deus não vai contra o livre-arbítrio de ninguém. Por que é que você vai? Você é mãe daquela pessoa que está em coma? Não é? Ótimo. Você pediu autorização usando um código sagrado? Pediu autorização para a alma daquela pessoa? Que em última instância é você falando com o seu próprio Deus, e esse mesmo seu próprio Deus está lá dentro daquela pessoa. Então ele sabe se essa sua ajuda vai ser bem-vinda ou não. Porque ainda tem esse detalhe. Quando você manifesta o interesse de ajudar alguém usando os códigos sagrados de Agesta e você de fato pede permissão da alma da pessoa, isso não significa que aquilo vai funcionar para aquela pessoa. Porque quem vai autorizar essa ajuda é Deus, é o Deus que está lá dentro da pessoa. Ele sabe se aquela pessoa merece naquele momento essa intenção que você está jogando ao universo. Mas se você fez isso e pediu autorização, não vai voltar nada de ruim para você. Porque independente daquela pessoa não querer, não conhecer, sei lá, é uma pessoa que tem uma religião e a religião dela não permite nada disso, ela é completamente travada, mas ela está em coma e antes de ficar em coma ela falou: não faça nada com essas bruxarias que não sei o que. Mas você que é teimosa, você sabe que os códigos sagrados permitem essa manipulação, desde que você peça a autorização da alma, e você vai lá e manifesta e pede a autorização da alma. Se vai funcionar ou não, depende do Deus que está lá dentro, ok? Não depende de você. Em alguns casos, você vai chegar e concluir: poxa, não funcionou. Ótimo, se não funcionou e você pediu autorização, e se você fez tudo certinho, né? Não foram 44, não foram 46, foram 45 mesmo? Então, se não funcionou, é porque naquele momento o Deus que está lá dentro daquela pessoa, que é o mesmo seu, sabe que naquele momento não é para funcionar, ok? Então, essas são as pouquíssimas duas exceções que você pode ir sim contra o livre-arbítrio da pessoa. Qualquer outra, não vá de jeito nenhum, porque vai voltar carga energética ruim para você. Não adianta você fazer pergunta: mas Léo, e uma pessoa que está na UTI precisando de ajuda entre a vida e a morte? Se você não pediu autorização da pessoa, não faz. Não faz. Tá, Léo, mas e aí então? Como faz? A gente deixa a pessoa morrer? Eu vou ficar angustiado. Olha, começa por aí. Não tem que ficar angustiado, não tem que ficar preocupado, não tem que ficar triste porque não dá para fazer. Não. Simplesmente não faça. Ou então, a última opção: faça em você mesmo. Cure a si mesmo. Aquela agonia que você sente de não poder ir contra o livre-arbítrio da pessoa, porque você sabe agora que existe uma lei universal criada por Deus e que Ele mesmo é o primeiro a respeitar. Então você não é doida de ir contra, certo? Você não tem nada a ver com... Não tem como você sequer pensar em ir contra o livre-arbítrio da pessoa, sabendo que o próprio Deus não vai.
Ele não vai ser contra jamais o livre-arbítrio de ninguém. Ok? Então, se você sabe disso, e isso gera em você um conflito, uma carga energética ruim, você se sente mal de não poder ajudar, use o Ho'oponopono para você, para limpar esse sentimento. Você pode fazer isso. Limpar em você essa emoção que você sente por não poder ajudar a pessoa, porque você sabe que não deve ir contra o livre-arbítrio da pessoa. Porque se você fizer isso, você não vai estar ajudando a pessoa e, muito pelo contrário, vai estar prejudicando, porque você vai estar mandando energia negativa para a pessoa e também a si mesma, porque vai voltar para você. Ok? Agora, num grupo de WhatsApp, ou de Facebook, ou qualquer outro grupo de pessoas. E aí você quer colocar lá uma energia positiva, ok? Uma energia positiva. Aí você pega, deixando de lado aquele fato que eu sempre falo de não fazer postagens de terceiros. Mas aí tudo bem, você tem um cunho artístico e você vai e cria um desenho, uma imagem, coloca lá a fórmula, sei lá, a fórmula do amor, ou então você coloca lá 741, 520, 741, 8 infinito, ou seja, você está mandando uma energia de dinheiro, né? De dinheiro inesperado para todo mundo, e você vai e joga isso no grupo. Alguém no grupo autorizou você a mandar essa energia? Não. Teoricamente, você está indo contra o livre-arbítrio de todo aquele grupo, correto? Correto. As pessoas que virem aquela informação e se alegrarem com aquela informação, automaticamente elas cancelam a sua quebra de livre-arbítrio. Então, para aquela pessoa, não vai haver problema nenhum. Você vai conseguir ter mandado aquela sua energia para aquela pessoa e, em gratidão, você vai receber a energia de gratidão da pessoa. Mas e aquelas pessoas que vão olhar e simplesmente não vão nem entender? Estas, por não entenderem, você estará indo contra o livre-arbítrio, ok? Você estará, de fato, indo contra o livre-arbítrio. Ok, mas e se você explica depois? Aí a pessoa passa a entender. Ok, se você explica, a partir do momento em que você explicou, aquela pessoa que no primeiro momento não entendeu, ou seja, se ela não entendeu, a energia para ela foi negativa, foi contra o livre-arbítrio dela. Mas em determinado momento você explicou, então a energia daquela pessoa agora, de um entendimento, e ela se sente, legal, então eu gostei. Pronto, isso é naquele momento. O momento anterior, quando você mandou e a pessoa não entendia, já se efetivou. A energia ali já vai voltar para você, não tenha dúvida. Léo, mas e aí a pessoa depois ela aprendeu e ela gostou? É outra coisa, é outro evento. Não viva de passado, sempre de presente. No momento em que você faz a postagem, aquela postagem vai gerar uma energia. Alguns segundos depois, ela já vai gerar uma outra energia, dependendo do entendimento das pessoas envolvidas. Mais uns minutinhos depois, uma outra energia. Enfim, faça da maneira correta. Você hoje sabe. Olha, esse é o maior áudio que eu já fiz até hoje, para falar de livre-arbítrio. E eu tinha ainda muitas coisas para explicar. Eu estou vendo aqui a relação de informações que a Esté pegou de vocês no grupo. Tem muita coisa. Eu vou continuar tentando responder para vocês. Mas se concentra numa única informação. Se não houve autorização, não faça. Não faça. Quer ver uma outra coisa que você também pode fazer? Usa a fórmula do amor para você e pensa na pessoa. Usa a fórmula do amor para você e pensa na pessoa. Não pense que você está mandando energia para ela. Não. Você tem Deus dentro de você. É o mesmo Deus que está lá dentro daquela pessoa. Se você usa a fórmula do amor em você, para você, se você escreve ela e fica com ela com você, você fez isso porque você teve a intenção, a excelente, a maravilhosa, a boa intenção positiva de ajudar uma pessoa. É maravilhosa a sua intenção, mas você não pode fazer nada contra o livre-arbítrio de ninguém. Então, esta impossibilidade que você acaba de ter de tentar ajudar a pessoa vai gerar alguma coisa de ruim em você. Você vai ficar triste porque não pode ajudar, você vai ficar angustiada porque não pode ajudar. Então cura essa tristeza e essa angústia em você. Pega a fórmula do amor, escreve, segura, lembra da pessoa, só mentaliza a pessoa.
O Deus seu que está aqui dentro é o mesmo que está lá. Ele vai entender que o que você quer de fato não é ir contra o livre-arbítrio da pessoa, mas tão somente ajudar a pessoa. Só que você sabe que você não pode ir contra a vontade da pessoa. Então, de fato, você vai estar mandando uma energia positiva para o universo. O Deus que está lá dentro, ele vai entender isso e vai saber que essa energia positiva pode ou não, naquele momento, ser usada pelaquela pessoa. Ok? É uma maneira boa de ajudar. E isso para qualquer ferramenta. É reiki. Tem uma pessoa que está de cama, está doente e ela não acredita em reiki de jeito nenhum. Não acredita. Faça reiki para você. Faça o reiki em você. Pense na pessoa, mas faça em você. Você se permite receber essa informação. Você se permite receber esta energia. O Deus que está dentro de você entende que você se permite, entende qual é a sua boa intenção e sabe que você não está mandando para a pessoa, você está mandando para você mesmo, de forma universal. Não tenha dúvida que se ele lá, naquela pessoa, perceber que naquele momento a pessoa pode receber essa energia, ele vai receber, porque você vai estar curando em você e dentro de você está Deus, que é quem de fato cura, porque não é você que cura, você só manda, você só canaliza, é Deus quem cura. E se Deus curar em você esse sentimento, com certeza curou lá também, ok? Pessoal, esse áudio ficou muito grande, ele vai ser transformado em vídeo logo logo, vai estar lá no nosso canal do YouTube, é sobre livre-arbítrio. O tema, como vocês viram, é muito complexo. De fato, nós temos sim livre-arbítrio, ok? Nós podemos decidir aquilo que queremos. Existe sim no nosso contexto do cérebro mecanismos que permitem que tomadas de decisões aconteçam 10 segundos em média antes que a gente se dê conta, tá? Mas isso não significa que não foi a gente que decidiu. E isso, eventualmente, isso acontece em momentos de necessidade, em momentos de urgência. Tem a ver com a sobrevivência do corpo, ok? Não tem a ver com processos normais, tipo, tô andando na rua, entrei, eu tenho duas pistas possíveis, duas entradas, essa primeira e a próxima. As duas vão chegar no mesmo lugar. E você decidiu que não quer essa, você quer a outra. O seu destino não estava traçado e definido que você iria entrar na outra. Não, você decidiu. Você é quem decide. Você usa o seu livre-arbítrio, ok? E da mesma maneira que eu estou explicando para vocês que vocês usam o livre-arbítrio de vocês, leva como regra o seguinte: toda vez, toda e qualquer vez que você tentar ajudar uma pessoa, e eu falo logo a palavra, ajudar, toda vez que você tentar ajudar uma pessoa sem autorização da pessoa, vai voltar energia negativa para você. Entenda isso. Mesmo que agora, neste momento, você não acredite. Entenda isso. Ok? 1h e 27 minutos de duração. Pessoal, namastê. Fiquem bem.